Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Arena Ambiental, hoje com um papo muito legal sobre energia solar, com a presença do engenheiro Aleph Santos, da empresa Apex Energia Solar. Engenheiro, muito obrigado pela sua participação, seja bem-vindo. E para começar essa conversa, eu queria saber o que é energia solar e como a gente pode utilizar a energia solar. Bom, bom dia, né? Energia solar, ela basicamente é toda a energia que ela é proveniente do Sol, né? Seja qual a aplicação dela. Por exemplo, a gente tem ali energia solar sendo aproveitada, né, de forma natural pela fotossíntese de plantas, pela formação de chuvas, de ventos, né? E tem também a energia solar que ela é aproveitada pelo ser humano, seja na forma de energia solar térmica ou energia solar fotovoltaica. Então, são essas duas classificações que a gente tem mais comumente hoje, né? Engenheiro Aleph, o pessoal tem muita dúvida se há diferença entre os conceitos, né? Energia solar e fotovoltaica. Há diferenças ou é a mesma coisa? Não, há diferenças, né? Porque a energia solar fotovoltaica, ela provém ali de um aproveitamento da radiação solar através do efeito fotoelétrico. Já a energia solar térmica, por exemplo, ela vai ter o aproveitamento do calor, né, que chega ali através da luz do sol para aquecer um líquido, para gerar vapor e, em alguns casos, também gerar energia elétrica. Então, são conceitos ali diferentes, né? Ambos provêm da energia solar, mas o aproveitamento é diferente. Engenheiro, aproveitando a experiência da Apex Energia Solar, né? Você pode trazer para a gente quais são os principais sistemas hoje no mercado? Olha, os principais sistemas que tem no mercado hoje são de aproveitamento de energia solar para aquecimento de água, né, que é a energia solar térmica, para geração de energia elétrica também, que é a energia solar fotovoltaica. A energia solar fotovoltaica, ela já se divide em vários tipos de sistemas, né? A gente tem ali sistemas on-grid, que são os conectados à rede da concessionária. Tem os sistemas off-grid, que eles são utilizados ali em locais isolados, ou para alimentar uma carga específica, né, uma demanda específica, que não necessariamente precisa ter conexão com a rede elétrica da concessionária. E também sistemas híbridos, né, que eles utilizam a rede da concessionária e também utilizam bateria para alimentar alguma carga específica ou alguma outra aplicação específica que se utilize do armazenamento, né? A gente tem também outros equipamentos que eles funcionam diretamente com energia solar. Por exemplo, um sistema de bombeamento de água, tá? Que ele pode ser alimentado com placas solares e funciona de forma também independente. Aleph, você tocou num ponto crucial aqui, que é sistema on-grid, off-grid e híbrido, né? Você pode explicar para a gente o que são esses sistemas? Sim, o sistema híbrido, ele basicamente é a união do sistema on-grid com off-grid. Então, para começar a contextualizar essa história desses três sistemas, né, o on-grid, ele é basicamente um sistema, ele pode ser instalado em residências, comércios, indústrias ou fazendas, né, que tenham acesso à rede elétrica da concessionária, tá? Eles trabalham de forma conjunta com a rede elétrica. Eles vão alimentar algumas cargas ali, né, que a gente chama de alto consumo local, e vão fazer também a injeção de energia na concessionária, que se transforma em créditos na fatura depois e proporciona desconto, né, no faturamento do cliente. Já o sistema off-grid, ele é totalmente desconectado da rede da concessionária. Ele pode ser usado, por exemplo, em locais isolados, em aldeias indígenas, ou em embarcações, motorhome, em redes de telefonia também, para alimentar aquelas torres de transmissão de sinal, que ficam em locais que não têm acesso à rede elétrica. Já o sistema híbrido, ele une a parte que ele se conecta com a rede da concessionária e ele também consegue alimentar uma carga específica. Então, por exemplo, um sistema híbrido ele é capaz de, numa falta de energia, né, num apagão, num blackout, ele continuar alimentando algumas cargas específicas que o cliente considera essencial. Por exemplo,
sistema de segurança, sistema de iluminação ou sistema de refrigeração, entendeu? Então ele consegue unir esses dois sistemas em um só. Engenheiro, depois dessa explicação, eu fiquei pensando aqui, né? Eu acho que isso faz parte da nossa conversa, que é o seguinte, né? Por que que uma empresa, né, ou uma casa vai buscar a instalação de um sistema de energia solar ou fotovoltaica ou até mesmo térmica, né? Você pode trazer para a gente aqui como que a gente toma essa decisão, como que uma empresa toma essa decisão? Olha, boa parte das empresas, dos clientes, tanto residenciais, comerciais, né, industriais, eles buscam um objetivo, né, que é uma redução de custos fixos, né? E hoje no Brasil o custo da eletricidade ele é realmente bastante elevado. Então, com isso, a energia solar ela entra para fornecer, né, uma competitividade maior para as indústrias, para os comércios e uma redução de custos para as famílias, entendeu? Então, a energia solar ela entra nesse sentido de dar uma viabilidade econômica um pouco maior ali para as operações que se encontram, né, na empresa, no comércio. Seria nesse sentido. Engenheiro, pensando numa empresa, a gente pode é, falar que as empresas conseguem autossuficiência através dos sistemas citados? Com certeza, com certeza. Autossuficiência energética, ela pode ser obtida através de um sistema simples, né, um grid instalado ali na planta da empresa, da indústria, do comércio, e também ela pode ser instalada, por exemplo, um sistema híbrido, onde ela vai fornecer ali uma segurança também na operação da empresa. Então, ela basicamente consegue pegar praticamente 100% do consumo que ela tem ali da concessionária e colocar um sistema solar para suprir 100% do consumo dela, tá? Ela vai ter ali algumas outras coisas que ela vai continuar pagando para a concessionária, mas não necessariamente consumo, e sim uma disponibilidade de rede que a concessionária fornece para ela. Então, a autoeficiência, ela é possível e ela é basicamente um norte, né, que as empresas buscam para reduzir custos, né? Engenheiro, agora, existe algo que eu escuto muito, é sobre a questão de intermitência, né? Como que a gente ultrapassa esse medo, talvez, das empresas, né? Por conta assim, ó, como eu vou armazenar essa energia, né? Ter sol o ano inteiro. Como que a gente pode pensar em autossuficiência para uma empresa e acabar com esse mito, né? De, olha, eu não tenho sol o ano inteiro, eu não tenho como armazenar energia. Como que a gente ultrapassa esses desafios? Olha, hoje que a gente tem ali a utilização de baterias, já fica um pouco mais fácil. Mas sem a utilização de baterias também é possível. Por quê? Essa intermitência da energia solar, ela já é pensada, né? Ela já é calculada, ela é estudada no momento que se vai fazer a viabilidade do sistema. Ou seja, você tem ali meses que, por exemplo, são meses muito chuvosos, que você não tem uma incidência de sol tão alta que vai permitir uma geração de energia tão eficaz para aquela instalação. Com isso, como que pode ser feito, né? E como que é feito hoje em dia? Você faz ali um dimensionamento do sistema, onde os meses com maior geração vão compensar os meses com menor geração. Então, numa média ali dos 12 meses, você vai conseguir ter essa autossuficiência, entendeu? Onde naqueles meses que você gera mais, você, por exemplo, vai armazenar crédito na concessionária, ou nos meses que você não consegue gerar muito, quando você utiliza a bateria ela vai entrar com um trabalho um pouco mais intensivo nesses casos. Então, depende muito do caso e da aplicação que o cliente vai precisar. Mas é possível coordenar essa intermitência, né, da geração através de um sistema bem dimensionado. Geraldo, eu escuto muito falar sobre compensação, né, em sistemas on-grid. Como que funciona esse sistema de compensação, né, que é o envio de energia para a rede e depois receber essa energia novamente? A empresa, quando ela instala um sistema de energia solar, ela não necessariamente
a gente não sei se pode chamar de venda para a rede, né? Ela vai fazer um empréstimo, ela vai usar a rede como uma bateria, pode-se dizer por assim, né? Ela vai pegar aquilo que sobra da geração dela e vai mandar para a rede da concessionária. Mas a comercialização dessa energia, propriamente dita, né, que eu supondo que a empresa A gerou, ela vai vender para a empresa B, isso daí já não é previsto, né, na regulação do setor elétrico. Então, o que acontece normalmente? Você fornece esses créditos à concessionária como uma forma de empréstimo, né, que você vai rever esses créditos em um momento posterior, seja no momento que você não esteja utilizando a energia solar, né, no período noturno, ou num período que a sua geração não alcança ali a quantidade necessária para que se haja um abatimento de 100% do seu consumo. Engenheiro Aleph, então voltando aqui para uma empresa que queira instalar os sistemas de fotovoltaicos ou energia solar, né? Quais os maiores desafios hoje para a implementação? Olha, um dos maiores desafios hoje é a questão da disponibilidade de rede, ou seja, uma empresa ela tem uma demanda que ela precisa ser atendida, né? Ela tem ali um consumo, mas você pode ter ali uma limitação por parte da rede da concessionária em conseguir atender esse cliente da forma que ele precisa, né? Ou seja, só para ser um pouco mais claro, ele tem um consumo, ele quer colocar uma geração e às vezes a rede da concessionária não suporta essa geração a mais, entendeu? Então, hoje, um dos principais entraves ali para conseguir atender, principalmente clientes industriais, que têm uma geração um pouco maior, é essa questão da disponibilidade de rede da concessionária. Tá? A gente tem uns outros artifícios, né, que a gente utiliza para conseguir atender o cliente da mesma forma, mas não é tão, como eu posso dizer, não é tão efetivo como o sistema on-grid puramente, né? A gente pode instalar, por exemplo, um sistema zero grid, que ele vai alimentar a carga do cliente, mas ele não vai fazer nenhuma injeção na rede da concessionária, então ela acaba não sendo prejudicada, né, a rede da concessionária. Você pode utilizar baterias também, mas aí as baterias elas já vão onerar um pouco, né, o custo de implantação desse projeto. Tem soluções, mas nem sempre são viáveis. Engenheiro, eu vou fazer uma provocação aqui. Esses dias eu estava lendo uma notícia e a notícia falava o seguinte, isso no caso específico do Brasil. Quanto mais sistemas fotovoltaicos e energia solar são colocados no Brasil, mais encarece a energia para quem não usa. Isso é uma verdade? Bom, faz sentido e não faz. Por quê? Né? A estrutura tarifária do Brasil, ela, digamos assim, que as componentes tarifárias que formam ali a fatura que o cliente realmente paga, ela tem diversas componentes, né? Seja na geração, transmissão, distribuição, encargos e outras coisas que são colocadas ali, né? Então, quando o cliente ele instala energia solar, ele vai estar pagando hoje, né, ele vai fazer a instalação, ele vai pagar ali pelo uso da rede da concessionária, né, de forma escalonada, como prevê a Lei 14.300, mas ele vai fazer o pagamento. Já esses outros encargos, ele acaba não pagando esses outros encargos. Ele acaba tendo desconto, né, sobre a energia que ele gera, ou seja, ele manda para a concessionária, pega de volta, abate e paga só o uso da rede da concessionária, né? Então, sim, esse custo ele precisa ser redividido entre os outros consumidores. Mas a gente não pode falar que isso realmente onera, né, os outros consumidores, porque você tem também os benefícios que a energia solar ela gera para a população como um todo. Por quê? Você também reduz as percas da concessionária. Quando você tem geração e consumo muito próximo um do outro, você tem isso já pulverizado, né, nas cidades brasileiras, isso acaba reduzindo também as percas que a concessionária tem com transmissão, com distribuição, porque você produz aqui e já consome do lado, entendeu? Então, esses benefícios, eles não costumam ser muito levados em consideração.
Mas para a gente ter uma conversa realmente franca e honesta sobre isso, tem que ser levado em consideração. Engenheiro, voltando para o nosso tema ali, eu ouço muito um conceito que é de geração distribuída, né? O que é esse conceito? Olha, a geração distribuída, ela basicamente é aquilo que fornece ali o direito, né, do próprio consumidor gerar a sua própria energia, né? A gente tem a geração realmente pulverizada para os consumidores, algo que há um tempo atrás isso era quase que impensável, né? Você pensar que você iria na sua casa gerar a sua própria energia. Então, o conceito de geração distribuída, ele vem desse ponto mesmo de você ter a geração pulverizada, né, para os próprios consumidores fazerem essa geração e esse incremento, né, de geração para a rede elétrica. Engenheiro, agora fazendo tirando uma dúvida aqui, né? A gente tem visto notícias que há uma expansão do setor, né, de energia fotovoltaica e energia solar. É, Você acha que esse crescimento se dá por conta do alto custo da energia, né, que vem da rede, né, por consciência ambiental, né, ao que se deve esse crescimento? Olha, são por diversos fatores. Primeiro, né, o custo da eletricidade no Brasil, ele realmente ele é alto, né? Então, quando você tem ali as famílias e empresas com um custo fixo muito alto, eles vão buscar soluções para reduzir esse custo, né? Ao mesmo tempo, você tem uma legislação, né, que propiciou o próprio consumidor gerar energia, né? E você tem também uma queda constante nos preços dos kits de energia solar, né, dos sistemas de energia solar, ao longo do tempo. Ou seja, hoje você tem ali um retorno muito rápido desse investimento. E aliado a esses fatores também, você tem as financeiras, né, os bancos, que já possuem uma linha de crédito específica para esse tipo de empreendimento. Ou seja, você tem um crédito mais facilitado, você tem uma redução do custo de instalação, e aliado a isso você tem o custo alto da eletricidade no país. E hoje em dia também vem entrando nessa seara, né, em relação à preocupação ambiental mesmo. Você vê muitas empresas hoje que já debatem ali a questão do ESG, né? Então, a energia solar ela entra justamente para complementar toda essa preocupação ambiental que a gente tem percebido que aumentou, né, nos últimos anos. Engenheiro, vamos fazer um exercício aqui que eu acho que é super legal. Uma empresa que quer implementar os sistemas da Apex. Eu imagino que não seja simplesmente chegar e fazer uma instalação. Deve ter um estudo, né? Análise de parâmetros, para depois fazer uma proposição do sistema, de um sistema adequado, né? E como que ocorre esse estudo, essa análise desses parâmetros, né? Como que uma empresa como a Apex faz antes de fazer a proposição ao cliente? Olha, um dos primeiros pontos a se analisar, né, é a estrutura de consumo do cliente, né? Eu sempre falo que cada caso é um caso. Então, o cliente tendo ali um determinado perfil de consumo, é necessário se adequar um sistema que atenda aquele perfil de consumo. Então, no primeiro ponto, é feito o estudo, né, do consumo do cliente, seja através de fatura, através de memória de massa dos medidores de energia elétrica que tem na instalação do cliente. Então, a partir desse momento que é possível definir e quantificar quanta geração que esse cliente precisa para atender às expectativas e às necessidades, né, da instalação, da indústria, no caso, aí é passado para um segundo ponto, que é a análise do local de instalação, seja ela em telhado, solo, em estacionamento, né? Vamos pegar aqui um exemplo mais comum, que é a questão de instalamento em telhado. Quando a gente vai fazer a instalação em telhado, né, a área de telhado ela já está dada, a estrutura ela já está lá, as telhas estão lá, toda a área disponível ela já está lá. Então a gente tem que pegar,
fazer toda a análise de estrutura, para ver se a estrutura de sustentação do telhado vai suportar o peso das placas, se as telhas estão em bom estado, não vão ser danificadas ali, né, com essa instalação. Tem que ver a inclinação do telhado também, a orientação dele, se ele está a norte, sul, leste, oeste. E após a gente fazer essa verificação do local, é novamente ajustada aquele dimensionamento prévio que foi feito para as condições reais do cliente, né? E além disso, né, além dessas condições de instalação, também é verificado as condições elétricas do local. Ou seja, se o acesso que o cliente tem à rede da concessionária consegue também suprir a geração de energia solar que ele pretende colocar no local, seja por limitação de padrão de entrada de energia, ou limitação de transformadores, limitação da rede, ou por alguma intermitência que aconteça na rede da concessionária. Então, tem que caminhar por todos esses passos, né, para conseguir entregar algo que realmente atenda às necessidades do cliente. Ou seja, a verificação do consumo, verificação do local de instalação, das condições elétricas e, posteriormente, também tem em relação a relação contratual do cliente com a concessionária, né? Em alguns casos, a gente precisa ali ver se o contrato que ele tem de fornecimento de energia com a concessionária permite que seja instalado ali um sistema, permite que ele se enquadre em alguma determinada categoria que vai onerar mais ou menos o cliente. Então, todas essas análises, elas têm que ser feitas e cumpridas rigorosamente para que não aconteça nenhum erro, né? E acabe frustrando ali as expectativas de economia ou de viabilidade técnica e financeira para o cliente. Engenheiro, daqui a pouco a gente vai falar de investimento, mas é uma dúvida recorrente o seguinte, né? Quais os cuidados que a gente precisa ter para fazer a limpeza de um sistema de energia solar, de um sistema de energia fotovoltaico? Olha, essa é uma excelente pergunta, né? Porque muita gente acha que você vai colocar o painel solar lá, ele tem ali uma vida útil prolongada, né? Longa, e você pode deixar lá que a própria chuva vai fazer a limpeza dele, né? Mas não, você está instalando ali um sistema, você tem um sistema que ele é um gerador de energia elétrica, né? Então ele tem vários componentes que precisam de um certo cuidado. E não só a lavagem dos painéis de forma frequente, né? Porque às vezes uma fina camada de poeira sobre esses painéis, eles podem reduzir até 20% da geração dele. Ou seja, é um prejuízo bem considerável, né? Por conta de algo simples, que é basicamente só fazer uma lavagem. E além da lavagem, quando você faz esse procedimento de cuidado, né, com os módulos solares, você vai estar verificando o estado deles também. Se eles têm alguma mancha, algum trincado, se a estrutura de fixação deles sofreu algum dano, está um pouco solta, né? E além dessa parte de verificação, caso tenha ali, por exemplo, uma mancha no painel, é necessário verificar se essa mancha ela é prejudicial à segurança e à eficiência do módulo, né? Aí você utiliza ali outros equipamentos, como, por exemplo, uma câmera térmica, para verificar se a placa apresenta algum ponto quente. Já em relação ao restante dos outros componentes, né, do sistema de energia solar, como os cabos, inversores, dispositivos de proteção, tem que ter também uma verificação constante, né? Principalmente ali dos inversores, cabos e dos dispositivos de proteção, sejam eles disjuntores, dispositivos de proteção contra surto. Então, quando você faz essa verificação completa no sistema, você garante a segurança da instalação, né, algo primordial, e garante também a longevidade desses equipamentos. Porque caso seja identificado alguma anomalia, alguma coisa ali que não esteja nos parâmetros corretos, a intervenção ela fica muito mais rápida, né, do que você esperar o sistema dar problema, para aí sim você dar alguma manutenção nele. E falando de manutenção, me faz recordar aqui, né, tempo de vida útil desse equipamento. Qual é um tempo de vida útil esperado de equipamentos de sistema fotovoltaico e de energia solar?
Olha, hoje os painéis solares, a gente tem dois itens principais no sistema solar, né? Falando aqui de um sistema on-grid, que são os painéis solares e os inversores. Tá? Começando pelos painéis solares, hoje boa parte das fabricantes elas já oferecem 15 anos de garantia, né, pro painel solar e 25 ou 30 anos de garantia de eficiência. Ou seja, quando ele chegar ali no 25º ano, por exemplo, ele tem que estar gerando pelo menos 80% da sua potência nominal, né? Ele tem ali uma degradação ao longo do tempo, que é normal e é esperado, e ao longo do final da vida útil dele, que é ali dos 25 a 30 anos, ele tem que gerar cerca de 80% da sua potência. Já os inversores, as fabricantes hoje elas trabalham com uma garantia ali de 5 a 10 anos, alguns 12 anos de garantia, né? Então, quando você tem ali um inversor que você faz uma manutenção recorrente, que está instalado dentro das orientações do próprio fabricante, que não está sujeito ali, né, a elevadas temperaturas, a alguma sobrecarga, você vai ter uma vida útil muito prolongada dele, tá? Então, ele pode, sim, ultrapassar o tempo de garantia que é fornecido pela fabricante, né? Ultrapassando ali seus 10, 12, 15 anos de funcionamento. Engenheiro, agora é uma pergunta que é um pouco mais complexa, mas não tem como não ser feita, né? Quando a gente fala de instalação de sistemas fotovoltaicos de energia solar, logo se pensa em custo, né? E pensando em custo, né, uma empresa ou a própria pessoa vai dizer o seguinte: ah, mas qual é o tempo de retorno do meu investimento? Existe um tempo de retorno médio desse investimento? Olha, existe um tempo de retorno médio para o investimento conforme o tipo de instalação. Por exemplo, se você for pensar ali no payback para uma instalação residencial, ele vai ser muito maior do que o payback para uma instalação industrial. E isso é diversos fatores, né? Itens que podem encarecer o projeto, custos de conexão com a concessionária, tá? Então, quando você fala em payback para residência, a gente tem hoje em dia, isso varia muito conforme a região do país, porque conforme a área de concessão, né, da, da rede elétrica local, o valor da tarifa ele é alterado. Então, pegando como exemplo aqui a cidade de Cuiabá, em Mato Grosso, a gente tem um tempo médio de payback para residência de 3 anos. Tá? Para a indústria, já fica de 4 a 5 anos. Isso é devido a um fator primordial. A residência ela tem uma tarifa única. Né? Vamos pegar um exemplo que você pague R$ 1 por quilowatt-hora para a residência. Já a indústria, ela tem uma tarifa que ela varia conforme o horário, né? Então, enquanto o sistema está gerando numa indústria, ele está gerando no horário que a gente chama de horário fora ponta, que tem ali um custo, vamos supor, ali de 50 centavos por quilowatt-hora. Já no horário de ponta, que é no horário que o sistema solar já não está funcionando mais, você tem um custo desse quilowatt-hora em torno de 2,80, 2,90, mais ou menos. Isso eleva bastante o tempo de payback, porque você gera energia no momento que a energia ela é mais barata. Além disso, algumas instalações, né, comerciais, industriais, elas têm, além do pagamento do consumo, o pagamento da demanda, que é basicamente um pagamento fixo, né, conforme a potência máxima que aquela instalação pode chegar. Então, isso a energia solar ela não consegue abater. Entendeu? Então, você acaba tendo ali um custo que continua fixo com a concessionária, aliado a um quilowatt-hora que ele é um pouco mais barato enquanto o sistema está gerando. Claro que a gente tem mecanismos para otimizar, né, esse tempo de payback. Por exemplo, em alguns casos é possível utilizar bateria para abater esse consumo na ponta também, que é um consumo extremamente caro, né? E mesmo considerando o preço da bateria como não tão acessível ainda, né? Já melhorou muito o custo das baterias, mas ainda não está tão popularizado, digamos assim, né? Você consegue melhorar ainda assim o payback de uma instalação industrial. Engenheiro, você falou dos equipamentos que compõem o sistema
de energia solar ou fotovoltaico, existem empresas produtoras desses equipamentos ou eles são todos importados? Como que está o segmento no Brasil hoje? Olha, em alguns locais aqui no Brasil, acho que tem fábrica já, né, de painéis solares, mas, assim, grande maioria é importado da China, tanto inversores como painéis solares, tá? Aqui é mais utilizado painéis solares de fabricação nacional para alguns segmentos de financiamento. Por exemplo, a gente tem ali financiamentos do BNDES que são contemplados pelo FINAME, que eles exigem, né, que o equipamento ele seja de fabricação nacional. Então, você consegue utilizar esses módulos para esse tipo de instalação, que vai ser financiado pelo FINAME, por exemplo. Mas, como ele tem um preço, um valor, né, mais elevado no mercado, ele acaba não sendo viável para outras instalações. E quando o cliente ele vai aplicar, por exemplo, capital próprio, não faz sentido ele pagar, às vezes, o dobro no valor de uma placa fotovoltaica, né? Só porque ela é de fabricação nacional, tá? Então, existe uma produção nacional, mas grande parte do que é utilizado hoje no mercado é proveniente de importação. Olha, você tocou num ponto muito importante, que é a obtenção de linhas de crédito. É, para a instalação de sistemas, né, de energia solar fotovoltaico, é possível obter linhas de crédito? Sim, boa parte dos bancos hoje em dia, eles têm linhas específicas para atender energia solar. E alguns bancos que não têm essa linha específica, eles ainda assim conseguem contemplar o cliente conforme o relacionamento bancário dele, né? Mas vamos nos ater aqui às financeiras que oferecem, né, essa linha de crédito específica. A gente tem hoje algumas empresas, algumas financeiras, que elas oferecem somente linha de crédito para energia solar. Elas não oferecem outros tipos de financiamento ou empréstimo, porque o foco dessas financeiras é para energia solar, né? Eu não vou citar nomes aqui, né, mas isso já está bem popularizado no país. Boa parte das empresas integradoras trabalham com essas financeiras e acredito que tenha até um incentivo na taxa de juros cobrado por esses financiamentos, né? Quando você vê ali alguns bancos que dão um certo desconto, basicamente, para fazer a contratação desses sistemas. Engenheiro, eu acredito que, para além do custo, né, da energia, né, para você reduzir o custo de energia, eu acredito que haja outros benefícios tangíveis, assim, né? De repente, valorização do imóvel. Quais os benefícios que as empresas ou a pessoa, né, a pessoa física pode ter com a instalação de sistemas fotovoltaicos e energia solar? Olha, você já citou um ponto muito importante, né, que é a valorização do imóvel ali de forma imediata, né? Então, esse é o primeiro benefício, além do econômico. Um segundo benefício é você pode ter também, em algumas cidades, né, uma isenção de imposto. Por exemplo, vou pegar um exemplo de Cuiabá. Em Cuiabá, as residências, né, que têm uma instalação de energia solar, ela pode requerer um desconto na prefeitura de 25% do IPTU, né, durante 4 anos. Ou seja, esse abatimento na questão de imposto que o cidadão vai precisar pagar para a prefeitura, isso acaba também aumentando ali melhorando, né, o tempo de payback daquele cliente, entendeu? Então, você tem a valorização do imóvel, benefícios fiscais e o benefício econômico também, além, claro, do benefício ambiental, né, que você tem ali uma geração limpa, basicamente. Engenheiro, a gente está chegando ao final, mas eu gostaria que você falasse um pouco da Apex Energia Solar. Maravilha. Bom, a Apex hoje, né, ela trabalha ali com todo tipo de sistema de energia solar, seja do on-grid, né, que foi bastante citado aqui durante a nossa conversa, seja de sistemas híbridos também, a gente já tem bastante experiência com esse tipo de sistema, né,
desde ali de 2020, que foi a nossa primeira instalação. A gente tem também bastante experiência com sistemas off-grid, né, que é muito utilizado aqui na região de Mato Grosso para alimentar torres de telecomunicação. Também temos bastante experiência com sistemas de bombeamento de água, né, em locais ali que não chega a rede elétrica, né, então para pequenos produtores, para famílias, né, mesmo, que sofrem com essa falta de água ou intermitência no fornecimento, a gente consegue trazer solução também. E também temos a parte de fornecimento de equipamentos, né? A gente vende todo tipo de equipamento, seja painel solar, inversor, controladores de carga, bombas d'água, bateria, cabos, dispositivos de proteção, todo tipo de equipamento que envolva, né, a questão de energia solar, a gente está aqui em Cuiabá pronto para atender qualquer demanda. Engenheiro Aleph, eu quero agradecer demais por essa conversa. Quero agradecer ao engenheiro, à Apex Energia Solar, por nos ajudar a entender um pouco mais dos sistemas existentes e como funciona. Então, muito obrigado, né, pela sua participação. Espero contar com você para próximas conversas. Obrigado e até mais. Tchau, tchau, Bruno. Obrigado pelo convite.